sermão, a lição pregação, a mensagem profética de Yosef Shmuel, Israel. A continuação, a segunda parte. Obviamente muitos farão a pergunta: bem, como eu posso resolver os meus problemas? E este é o segundo ponto, que consiste no fato de que se algo deste género acontece na vossa vida, talvez ainda não seja o momento, e terão que esperar, se tiverem paz e sossego. Ou talvez simplesmente não querem fazer a vontade de Deus, e realmente vivem a vossa vida, e escondem-se atrás da fé, escondem-se atrás de algum tipo de religião, atrás dos vossos desejos carnais, mas expõem tudo isso como: bem, eu acredito em Deus, mas Deus decepciona-me. Mas talvez tu és desobediente. E como profeta de Deus, muitas vezes digo às pessoas algumas coisas, e as pessoas não respeitam, apesar de agradecerem, mas vejo que elas não aceitam essa palavra profética por si mesma, tanto quanto é importante. E até falo pessoalmente e vejo que a pessoa não a aceitou. Embora a aceitasse como a palavra de Deus, ela entendeu que Deus fala com ela e tenta ajudá-la, mas não leva essa palavra para meditar e repensar, implementá-la na vida dela, para tornar-se mais bem-sucedida. Ela continua a fazer o mesmo. Então, se tu não obedeces a Deus, não o ouves, mas simplesmente ficas na tua própria onda, bem, esses são os teus problemas, o que significa que claramente não haverá sucesso. Muitos não estão ocupados com as coisas que deviam de estar ocupados. A vocação do homem de Deus. Cada um deve encontrar a si mesmo, conscientizar-se que se tu fizeste um acordo com Deus, deves desempenhar alguma função e deves estar satisfeito com ela. E deves entender que esse é o teu lugar. Vale a pena ouvir uma vez, 2 vezes. Deus não te dirá constantemente: ocupa o teu lugar durante este período. Outra hora chegará. Deus talvez pode te dizer para fazeres outra coisa. E se tu tens mentores de Deus e entendes que eles são o povo de Deus, que eles não são alguns impostores, eles são o povo de Deus. Sentes isso? Entendes isso? Isto é revelado a ti pelo Espírito de Deus. Obedece, sê fiel. Então aqui vocês preocupam-se e dizem: bem, sinto falta disto ou de outra coisa, reclamam com Deus, imploram, lamentam, dá-me, porque os pagãos estão à procura disso tudo. De certo, vosso Pai do céu bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é serão acrescentadas? Vocês irão receber isso. Tudo chegará a vocês também, talvez até com menos esforço. É claro que em algumas áreas vocês ainda precisam de fazer algo, mas não devemos perder a paz, cair na vaidade, nas preocupações, nos medos. Confia que Deus existe. Quero também explicar mais um ponto, mais precisamente, buscai a sua justiça. O que estamos a enfrentar globalmente? A verdade. Muitas pessoas estão interessadas na verdade hoje. O que nós vemos? Os pagãos entre os cristãos, o pensamento pagão. Quando dizemos: vê, isso realmente ensina a Bíblia. Deus é tal. De fato, essa é a verdade do que tu foste enganado. Vê, desejamos-te tudo de bom. Deus deseja-te tudo de bem. A resposta é: mas sou carismático, mas sou batista. Não posso acreditar nisso porque sou batista.
então tu não estás realmente interessado na verdade. Estás interessado na tua religião batista, no adventismo, no cristianismo, na indiferença, etc. Que diferença faz em que jaula aceita ou em que tipo de delírio tu estás? A tua tarefa é entender se é verdade ou não. Escuta, Deus não criou todas essas confissões e agora tu deves segurar a elas. Deves procurar o reino de Deus, a vontade de Deus, para andar com Deus. E o segundo, deves procurar a sua verdade. É assim que deve ser a abordagem, porque Deus não tem vários povos de Deus, várias igrejas, as tais divisões. Tudo isso acontece precisamente porque a verdade é o mais importante para algumas pessoas e para outras não é o mais importante. Para elas importa mais a opinião humana e o que as pessoas vão dizer, e as pessoas não me vão apoiar e eu vou tornar-me um enchilado. Bem, é claro que vais tornar-te um enchilado, mas Deus não promete a ti, como no Evangelho americano, imediatamente uma bênção, a glória para ti, um carro, tudo é fantástico. Não, tu vais tornar-te um enchilado. Talvez tu não queres isso. Bem, então não te chames de filho de Deus. Então não digas que tu és filho do Abraão. Tu estás realmente na tua seita, porque é ótimo, é conveniente, é confortável lá. Porém, quando olhamos para todas as pessoas que seguiram a Deus, elas dedicaram as suas vidas e disseram que me custe o que deve custar. Não somos nós que decidimos o preço, mas sim a vida e Deus. E alguém até pagou com a sua própria vida por causa das suas convicções, por causa da sua fé, e não negociou com Deus. Simplesmente disse: para mim, isso é o mais importante. Um dos apóstolos diz que uma pessoa é pobre e infeliz se a sua fé é edificada simplesmente nesta vida. Se tu confias no Cristo, no Deus, mas simplesmente nesta vida, para que seja apenas tudo bem. Bem, é como tudo. Hoje está na moda ser um carismático, então tu és um carismático. Amanhã dá para ser ortodoxo, então tu és ortodoxo. Tu não dás o mínimo valor para a verdade e o reino de Deus. Então, ao final, tu és um oportunista. Hoje todos acreditam na Trindade e tu acreditas. Amanhã eles não acreditam, pensas e tu não acreditas. Tu és um oportunista. Tu não és o Filho de Deus. És um pagão dissimulado. Veremos os resultados mais globais na eternidade, porque lá haverá justiça e todos receberão o que merecem. E hoje, neste mundo dissimulado, alguém está a tentar promover-se, mostrar o seu sucesso, a grandeza da comunidade. Eu vi essas comunidades. Elas são enormes hoje, milhares, dezenas de milhares. E amanhã elas já estão na desgraça. Assim como cresceram, da mesma maneira elas também murcharam. Porque tudo isso é uma homenagem à moda, os ventos da aprendizagem. Portanto, isso não é um indicador, não são os frutos. Busquem o reino de Deus. A quem é dirigido isso? A quem Jesus está a falar? Ele fala para a multidão. Cerca de 5.000 pessoas reuniram-se para o sermão da montanha. Não sejais como os gentios. Ele diz isso aos judeus, às pessoas que creem. Ele diz isso ainda hoje para os crentes. Procure Deus e confie nele, porque Ele é Deus.
Este não é um deusinho com quem tu falas e falas, contas tudo e ainda duvidas se ele ajuda ou não. E se não ajudar, então há outro deusinho, há um terceiro. Não. Se nós cremos no Todo-Poderoso, grande Deus, e Ele é para nós Pai do céu, Ava, Pai, nós dizemos Abba, Pai. É um próximo a nós, personalidade próxima que nos conhece, que nos ajuda. Se estás nesta paz, nesta alegria, aproveita, recebe uma vocação de Deus, recebe as instruções de Deus sobre o que fazer, como fazer e ser fiel a isso. E o próprio Deus vai levantar-te, avançar-te, alertar-te e vais com Ele e vais alegrar-te e desfrutar a vida. Mas assim que tu deixas isso e começas a fazer algo próprio, tu perdes tudo. Perdes a paz interior, perdes o prazer da vida, assumes um fardo que começas a arrastar e depois pedes bênçãos a Deus. Faz o teu trabalho, no qual Deus te colocou. Desfruta. É ótimo estar com Deus. Este é o privilégio do Novo Testamento, andar com o Pai. É isso que eu ensino. Imito o meu professor Jesus, que ensinou-me isso, e eu ensino isso às outras pessoas. É maravilhoso criar a história. Ao longo da minha vida, tenho procurado a verdade. Sigo essa verdade. Não as confissões, nem a moda, nem o que é popular. Eu popularizo a verdade de Deus. E não me importa que ela não esteja na moda hoje e que não seja aceita hoje. Mas qual é a importância? A verdade vai ganhar na mesma, de qualquer modo. Estas são as revelações básicas que libertam. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E agora, queridos ouvintes, toda a confusão, todos os encargos desnecessários, todos os absurdos estão a sair de vocês. Amém.